As empresas que têm condição de esperar um pouco, uma condição mais favorável, de níveis de taxa de juros menor, ela espera. Né? Mas o mercado não para. Né? Tem companhias com ótimos projetos, com demandam ótimos investimentos, né? Demandam que buscar precisam financiamento. investir, que tem retorno nos seus investimentos, Sim. mesmo tomando dinheiro, né, nesses níveis patamar atuais. mais alto. Então, e a gente, é um trabalho permanente de originação de novos ativos, até porque, com um fundo de 2.600 bi, a gente recebe muito dinheiro de volta. Fala pessoal, estou aqui com o Aymar, gestor do Kinea Infraestrutura. Aymar, obrigado pela presença. Acompanho você há bastante tempo, desde a época de Itaú. Então, estar com você aqui no stand da Eleven, para mim, é um motivo de muita satisfação. Aymar, conta um pouquinho, né, do fundo, né, eu acho que pode se apresentar, contar um pouquinho do fundo, da estratégia do Kinea Infraestrutura. Felipe, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O Kinea Infra, eu vou falar um pouquinho do fundo, falar um pouquinho de mim, mas o Kinea Infra, ele é um fundo de debêntures incentivadas. Então, a carteira do fundo tem debêntures. A outra característica importante do fundo é que ele é isento de imposto de renda para todos os ganhos que o fundo tem. Nossa carteira tem hoje cerca de 30 debêntures. O perfil das debêntures é um perfil de baixo risco de crédito. E é um perfil de ter operações dentro da carteira que são operações que nós gostamos de comprar as emissões das debêntures inteiras. Então, são debêntures que a gente estuda profundamente, para buscar, quando a gestão consegue comprar uma debênture inteira ou ancorar uma operação, como a gente diz, a gente consegue trazer para a operação condições de segurança mais importantes, que para a gente é muito fundamental, né, para um fundo de baixo risco de crédito. Então, esses são os diferenciais do fundo. No momento, então, de estresse, né, se algum ativo de crédito se acontecer no futuro, a Kinea tem ali a maior parte, né, da participação, ela consegue então de fato executar, né, caso isso venha a acontecer. Né? Lembrando que os ativos têm baixíssimo risco, né, enfim, Kinea conta com um amplo time ali de analistas, né, que conseguem mitigar esses riscos, né, Mário? Exatamente. Então, falando um pouquinho sobre essa questão da segurança. Em geral, globalmente, não é uma particularidade do Brasil isso. Ativos de infraestrutura têm uma resiliência maior. Até quando você olha a experiência internacional, quando uma empresa de infraestrutura vai mal, tem um estresse financeiro, ou quebra, ou fale, o índice de recuperação desse crédito é maior. Por quê? Porque ali por detrás tem uma garantia, que é o ativo, que tem valor. Pensa, por exemplo, numa hidrelétrica. Dificilmente é difícil construir uma nova hidrelétrica, é muito caro, muito difícil. Então, se uma empresa que tem, né, por hipótese, por um exemplo aqui, como um ativo uma hidrelétrica, e essa empresa está em situação difícil, essa hidrelétrica serve, né, esse ativo serve para ser vendido e repagar os debenturistas, por exemplo. Então, voltando ao primeiro ponto, ativos de infraestrutura têm uma resiliência importante. E a segunda coisa é essa que você colocou. Quando a nossa atuação é de ter o controle da Assembleia dos debenturistas. Então, se a gente percebe que o crédito, que os fundamentos da companhia não estão indo de acordo com o que a gente imaginava, a gente tem força na Assembleia para propor uma solução, para negociar com a companhia e aí, então, evitar um problema maior. Uma evidência disso, prática, a gente passou por uma crise severíssima no Brasil. Sim. O fundo já estava aberto, o fundo nasceu em 2017, nunca teve um problema de crédito, né, vou bater na madeira aqui para continuar assim. Então, são 5 anos, a gente nunca teve um estresse de crédito e a gente passou com o fundo pela crise do Covid. E a gente não teve nenhuma intercorrência negativa com nenhum dos nossos debêntures. Carteira super saudável, né, Aymar? E sem contar que o setor, né, que o fundo investe é um setor descorrelacionado, né? Quando a gente fala de portfólio, de alocação, o fundo, a gente consegue compor muito bem um portfólio, né, de uma pessoa física
com ativos descorrelacionados, né? São ativos que aguentam mais ali a pressão, né? No momento mais adverso da economia, são ativos que seguram ali a rentabilidade e ativos de qualidade, né? A gente consegue trazer essa descorrelação para o portfólio. Sim. A infraestrutura tem por dois aspectos. Tá? A infraestrutura é um termo, a gente quando está falando de infraestrutura, a gente fala, eu penso na infraestrutura, estrada, saneamento, energia, aeroporto, porto. Esses ativos, alguns subsetores desse têm uma descorrelação grande com a economia. Então, consumo de água cai muito pouco em relação ao desempenho da economia. Sim. Transmissão de energia tem uma correlação baixíssima com o crescimento econômico. Tá? Então isso tem um efeito bom para crédito, né, que a gente tem mais previsibilidade. Sim. E tem um efeito também importante para as carteiras. Né? Você consegue diversificar um portfólio financeiro com ativos assim. Não são todos que são assim. Tem ativos que têm uma aderência maior ao crescimento econômico. Por exemplo, uma estrada, rodovias, dependendo da vocação da estrada, se ela é mais carga ou passeio, um porto, né, o aeroporto, isso tem um pouco mais de relação com a economia, o que também não é ruim. Tá? Isso é totalmente contornável, você calibra um pouco o tanto de dívida que aquela companhia consegue carregar para ficar saudável. Mas geralmente é um setor em que você consegue encontrar ativos com baixa correlação com a economia. É importante salientar que o CADIF ele te proporciona investir em mais de 30 debentures, né, Aymar? E também tem a questão da liquidez, né? Quando você investe numa debenture, uma única debenture, você está suscetível ao risco, né, de um papel, né, quando você investe diretamente, e também a liquidez, né, com prazos mais longos. E o CADIF ele tem uma liquidez ali igual a bolsa, né? Então a gente está falando ali de D+2, né? Sem contar, se você tiver um ganho de capital, né, a diferença ali da venda e da compra é positiva, você também está isento, né? Ele obedece à regra das debêntures incentivadas. Exatamente. O fundo tem o mesmo tratamento tributário de um investidor, pessoa física, que compra uma debênture incentivada. Exatamente igual. Portanto, ele é isento nos ganhos de capital e ele é isento também nos rendimentos que eles recebem mensalmente. Tá? Como é que está a taxa, Aymar? Como é que está o carrego desse fundo, na verdade? O fundo, como ele é negociado em bolsa, ele tem dois valores para a mesma cota. A gente tem a cota patrimonial, que é divulgada todo dia, né, que é o patrimônio do fundo, né, R$130 mais ou menos hoje. Então, isso quer dizer, voltando à sua colocação anterior, que hoje um investidor, pessoa física, com R$130 consegue comprar 30 debêntures, né, comprando uma cota na bolsa. Então, hoje, olhando para a cota patrimonial do fundo, por volta de R$130, o retorno do fundo para o investidor é mais ou menos o IPCA mais 7, tá? Isento de imposto de renda. Sem contar que aproximadamente 60% da carteira ativos AAA, né, Aymar? Então, poxa, conta com a resiliência ali de empresas consolidadas, né, ativos com baixíssimo risco de crédito e o investidor tem uma segurança maior, né, na hora de investir, né, com ativos, né, com uma carteira bem diversificada, com baixo risco de crédito. Falar um pouquinho da marcação a mercado, né, como que vai afetar o fundo ali no próximo ano, né, a nova regra vale, né, a partir do próximo ano, né, que as debêntures serão marcadas a mercado, né, então vai ter obrigatoriamente, né, vai ter uma volatilidade para o investidor. Poderia comentar um pouquinho? Felipe, o fundo, que nem a infra, ele é marcado a mercado já desde o primeiro dia. Já é um diferencial, então. Então, assim, exatamente. Então, os nossos investidores já estão acostumados com a oscilação do fundo e os que não estão acostumados podem observar historicamente qual é a oscilação que o fundo tem e olhar se isso se esse investimento está compatível com o perfil pessoal de cada investidor. Então, essa é uma grande vantagem. Você tem um histórico de 5 anos para medir essa volatilidade. Mas para adiantar aqui, facilitar a vida dos nossos convidados, quem está nos ouvindo, a oscilação da cota do fundo ela é muito parecida com a oscilação das NTNBs. Tá? Mais especificamente do IMAB, né? Só para
detalhar um pouco mais, o IMAB é como se fosse o Ibovespa das NTNBs, né? É um índice calculado pela Ambima que mede o desempenho das NTNBs no mercado, tanto a curtinha, desde a mais curta até a mais longa. Títulos atrelados à inflação, né, pessoal? Títulos atrelados à inflação. Então, todas as nossas debêntures, elas rendem IPCA mais juro real. Portanto, a comparação mais próxima que a gente tem é a NTNB, que são esses títulos. Então, por esse motivo, que a marcação a mercado segue, né, de perto a oscilação das NTNBs. Dando, para quem quer um pouco mais de detalhe, hoje a volatilidade do IMAB é cerca de 8% ao ano. Só para dar um parâmetro, pessoal, a volatilidade do Ibovespa é por volta de 25%. Isso. Então o nosso fundo tem 1/3 da volatilidade da Bolsa, por exemplo. 25 a 30, né? Então, depende do índice. Depende do índice, é. Então, é um parâmetro para quem pensa no CADIF, né, ter esse tipo de... É uma comparação, é um parâmetro bem, assim, bem estável. Você tem um terço de volatilidade da Bolsa, né? Então, em questão de prêmio, Aymar, qual que é o prêmio que o CADIF... qual que é o prêmio que o fundo negocia, né? A taxa acima da NTNB? Felipe, se a gente olhar na nossa carteira, as 30 debêntures, elas têm, em média, se a gente ponderar todos os papéis que nós temos hoje, a gente está mais ou menos com 1,8% acima da NTNB. É um prêmio, né? Então, assim, para correr o risco dessa debenture, eu tô investindo no fundo, então eu exijo um prêmio maior, né, do que um título público, que é o menor risco possível, né? Então eu tenho ali 1,8% acima da NTNB de referência. Exatamente. Aí, para o investidor chegar, puxa, então vamos dar um pouco mais de detalhe, qual que seria o retorno do investidor quando ele olha para uma carteira como a nossa? A carteira tem 1,8%. Depois tem os custos do fundo. Porque o investidor, para sentir quanto ele vai receber de forma líquida e objetiva, ele tem que tirar esses custos. Mais ou menos no CADIF, mais ou menos não. Isso é uma informação objetiva. 1,11%. 1,11%. Então, se pegar o prêmio, tirar os custos do fundo, vai sobrar NTNB mais cerca de 0,70, 0,60. Depende também da época. Da época, né? Do preço que ele comprar esse ativo. Exatamente. Depende da época, né? A gente pode estar com um yield com um prêmio maior, com um prêmio menor. Exatamente, tem toda a razão. Então é isso de forma isenta para uma carteira pulverizada. Novos ativos estão por vir aí na carteira? Tem alguma emissão próxima aí de acontecer? A gente está... O nosso trabalho, dentro da equipe, nós temos uma equipe de 7 pessoas dedicada exclusivamente para esse fundo. Tá? Uma equipe com pessoas formadas em infraestrutura, que vieram do setor, porque a gente entende que entender do ativo é muito importante na hora de escolher. Né? Por que eu vou investir numa transmissora e não numa rodovia? Qual o tamanho de dívida que essa empresa de saneamento consegue carregar? Então, é muito importante ter gente do setor no time. E tem um trabalho de originação permanente. Né? Pela forma de atuação do fundo, que a gente gosta de comprar operações inteiras, que não vão para o mercado, a gente está sempre muito próximo das companhias. Legal. Atualmente, a gente está com 2 mandatos assinados, que a gente já ganhou. A gente está trabalhando agora na que a gente chama de diligência, que é uma análise mais fina da empresa. Né? A gente já acertou as condições da operação, já assinamos essas condições, de tal forma que se a companhia nos atender do ponto de vista dessa diligência legal, financeira, né? Legal, a gente vai desembolsar a operação. Bacana. Então, provavelmente, uma ainda em agosto. Bacana. E uma próxima no mês de setembro. Não são operações grandes, tá? Por padrão do fundo, são operações até olhando para a nossa média de operações, até abaixo da média, que não tem problema nenhum, a gente acha até que ajuda na diversificação, mas não vai ser uma operação que vai mudar drasticamente a cara do fundo. Não, são operações aí por volta entre 50 e 100 milhões de reais. Bacana. Que ajudam a diversificar. São novos emissores, novas condições, com yields até um pouco acima, yield que eu vou falar, vou usar um termo que a gente usou aqui para facilitar, com um prêmio ligeiramente acima do prêmio do fundo
do médio. Do prêmio médio. Do portfólio atualmente. Então, o desembolso dessas operações vai ajudar no retorno do fundo. Aumentar o patamar do retorno para o cotista. Mas o mercado está interessante. Né? Não está muito fácil, nunca é, né? Mas porque como as NTNBs estão num nível muito alto, as companhias estão segurando, está menos interesse, está caro para elas tomar dinheiro. Tomar dívida. Então, o universo de empresas emissoras, as empresas que têm condição de esperar um pouco, uma condição mais favorável, de níveis de taxa de juros menor, ela espera. Né? Mas o mercado não para. Né? Tem companhias com ótimos projetos, com demandam investimentos, né? Demandam buscar financiamento. Investir, que tem retorno nos seus investimentos, Sim. mesmo tomando dinheiro, né, nesses níveis atuais. Patamar mais alto. Então, e a gente, é um trabalho permanente de originação de novos ativos, até porque com um fundo de 2.600, a gente recebe muito dinheiro de volta. Exato. As empresas que nós temos estão nos repagando. Exato. Então a gente, só para te dar um parâmetro, a gente recebe de volta cerca de uns 400 milhões de reais por ano de pagamento de juros principal, que a gente tem que reinvestir para manter o fundo com um retorno interessante. Então, eu acho que é um patamar de juros que a gente gostaria de ter uma alocação maior. Como eu falei, nós estamos com juros em níveis elevados. Então, para daqui a algum tempo, olhando para frente, a gente ter chance de ter ganho de capital em função disso. Bacana. Pessoal, Aymar, queria te agradecer. Muito obrigado pela conversa, pelo papo. As portas da Eleven estão abertas, né? Você está em casa e espero repetir aí mais vezes. O Eleven convida aí a trazer mais novidades do que na infraestrutura, do Cadif 11. Felipe, obrigado a você, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. O trabalho que vocês fazem é muito bom, muito importante, de ajudar a gente a falar do fundo para que as pessoas entendam. Quanto melhor as pessoas entenderem o fundo, melhor para todo mundo. Então, um trabalho incrível que vocês fazem de ajudar nisso, tá? Nessa educação, nessa comunicação. Parabéns. Obrigado, Aymar. Valeu.